Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Alcide, nosso diretor aqui de consultoria da Consult, e desse lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário também da Consult. Além dos dois, eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário da mesma Consult, e hoje nós temos aqui, meus queridos, um assunto que é de interesse de todas as empresas, que é a figura do Comitê Tributário Empresarial. O que a gente pode iniciar falando sobre isso, Marcos? Gilberto, dá para a gente comentar pela experiência que a gente já tem com várias empresas aqui que a gente trabalha no Comitê Tributário. Na realidade, hoje, pela importância que tem, até para a gente citar, vamos citar, a carga tributária no Brasil, na média que a gente verifica, até divulgado pelo governo, é de 34%. E o lucro das empresas é de 5 a 30 nas publicações que a gente vê. Então a gente vê que o peso tributário é muito grande. Então a importância desse comitê tributário e daí ser uma ferramenta de gestão ligada já no planejamento estratégico da empresa, onde a empresa vai delinear os seus principais projetos. Esse comitê tem que estar, por quê? Novos produtos, Gilberto, como você vai comentar, novos mercados, novas unidades, tudo isso tem que ser alinhado dentro da estratégia tributária, Gilberto e Darcy. Pois é, toda vez que se fala em planejamento tributário, nós costumamos dizer que existem no mínimo dois tipos de planejamento, o corretivo e o preventivo. Né? E o corretivo é justamente corrigir situações, e o preventivo é planejar novas situações. E neste contexto, Darcy, até porque a equipe formada por um comitê tributário, depois o Marcos vai discorrer um pouquinho sobre o mínimo minimórum, mas ela deve considerar também o jurídico da empresa, né? Com certeza, porque toda empresa, infelizmente, tem um conjunto de passivos. Bom se houvesse apenas ativos, mas existe um conjunto de passivos e eles podem ser importantes. E o diretor financeiro, digamos assim, ele precisa estar muito bem assessorado para o melhor planejamento das atividades. Qual o futuro da empresa daqui a 4, 5, 10 anos? Isso passa pela avaliação dos passivos. Então, o advogado, ele auxilia, mantendo sempre a par da evolução dos temas que são repassados pelo próprio departamento jurídico interno ou do departamento jurídico externo, no caso de se ter uma gestão terceirizada dos temas tributários, cíveis, da área empresarial, enfim. Porque quando se faz a análise, conforme as auditorias já comumente costumam exigir de empresas de capitais abertos, mas também são indicativos para as mesmas de capital fechado, as limitadas. Ter a indicação da probabilidade quanto à perda, se ela é provável, possível ou remota. A partir disso, se traça um quadro das estimativas que vão ser modelos diretores para a tomada de decisão. Porque se você tem a perspectiva de, em curto prazo, ter um grande impacto gerado por um passivo, você também vai ter que tomar atitudes diferentes em relação ao lançamento de um novo produto, aquisição de novas empresas, tudo que permeia o dia a dia da empresa é impactado por uma dívida que ela se não tiver sido estimada, não tiver tido ciência prévia de toda a sua potencialidade de estrago, né? Daí, Darcy, nisso, né? Hoje é muito comum a gente ter os programas chamados refis, né? Aí quando a probabilidade de perda ela é significativa, sempre tem que ser analisado essa possibilidade, e também a questão contábil disso que você fala, né? Porque se eu tenho uma grande probabilidade de perder, eu tenho regras contábeis do momento que eu tenho que lançar isso, ou até, deixando um pouco de falar de passivo, mas falar de ativos tributários que tem, as grandes demandas hoje, né? Nós tivemos há pouco tempo a tal da tese do século, né? Que as empresas tinham que buscar, e isso traz um ativo que tem que ser passado por esse comitê, para com que ele avalie se vai entrar com uma ação, se vai fazer o que vai fazer, e também na parte contábil, porque
isso necessariamente vai haver um lançamento contábil que vai mexer no balanço da empresa e que a empresa, nós sabemos, o balanço das empresas, ele é utilizado dentro da empresa, mas também ele é utilizado para fora, para fins de banco, fornecedores, clientes e tudo mais. Então, a importância nessa questão que você falou é vital para as empresas ter esse acompanhamento, porque ela mexe com todos os lados da empresa, Gilberto. E aí eu gostaria de perguntar para vocês dois, porque nós começamos falando da importância do jurídico e falamos da importância da contabilidade, porque, por óbvio, são dois intervenientes, dois atores ou partes relacionadas muito importantes. E como é que a gente comporia minimamente esse comitê tributário, Marcos? Olha, Gilberto, nas experiências que a gente tem aqui na Consult, sempre tem que ter alguém da parte executiva, da parte de finanças da empresa, porque como o Darcy falou, tem a parte financeira envolvida, e também a importância do pessoal operacional, aqueles que vão estar dentro da operação, para ver se às vezes aquilo que se imagina, sobre o ponto de vista conceitual, ele na prática vai poder... Se a teoria na prática funciona, né? Isso. E é isso importante que se diga, que quando eu usei a expressão minimamente, esse comitê tributário é um grupo aberto, evidentemente. Nós podemos pegar, por exemplo, o responsável pela área de logística da empresa e poder participar, porque o comitê, ele tanto é reativo quanto pode ser proativo. Não é? Por exemplo, você falava aqui na função do advogado, mudança de posicionamento do judiciário, não é isso? A mudança, ela faz com que aquela perspectiva de perda, que era remota, ela se torne provável possível. Então, sempre é preciso manter esse canal de diálogo sempre aberto para que todos os setores da empresa tenham ciência. Quando uma determinada causa ela é tão importante que vai impactar todos os setores, ela não pode ficar restrita apenas ao departamento jurídico. Esse comitê ele vai ter a função de estender a todos os demais. Olha, existem projetos de investimento aqui, eu tenho este passivo aqui. Ele pode ser um fator que venha a prejudicar, ou pode acontecer o contrário, que é o melhor dos mundos, né? Poxa, nós gostaríamos de expandir o nosso parque fabril, mas não temos recursos. Tem uma novidade. Tem um ativo aqui que ele vai se realizar potencialmente daqui a tantos tempos, tantos meses, ou pelo menos traz uma perspectiva, né? E aqui, nós falamos em mudança de posicionamento, o próprio custo tributário pode ser mudado e o custo final do produto, né, Marcos? Aí o comitê tem que avaliar o reflexo disso. Sim, isso é muito comum, né, Gilberto? Você falando isso agora, eu lembro a gente vai nas empresas e é muito comum aquela situação do departamento de vendas, né? Chega lá porque o concorrente está fazendo de uma outra forma, vamos ver aqui. Isso também tem que ser submetido ao comitê, porque muitas vezes uma informação que vem de fora para um concorrente age de um jeito, tem que ser analisado, mesmo que se chegue à conclusão que aquela alternativa que o concorrente está usando não é a melhor, mas pelo menos tem que ser analisado para ver se realmente não tem algo ali que seja importante. E esse comitê são chamados dados comparativos, né? Ele tem essa liberdade de avaliar o que está, propor sugestões, analisar, e até mesmo nos casos de tendência médio a longo prazo, do que a empresa deve surgir. Às vezes nós temos questões que estão caminhando lá no judiciário ou no conselho de contribuintes, que estão tendentes para uma posição e a empresa vai ter que decidir de que lado vai tomar. E o comitê tributário ele tanto é provocado, como ele também tem que tomar a iniciativa de, após isso, fazer relatórios, pareceres, sugestões, comunicar, se reunir frequentemente para avaliar posicionamentos, para estudar tudo isso. E aí fica uma pergunta que nós gostaríamos aí de fazer a ambos. Vocês lembram de algum caso que nós tenhamos aí de atuação efetiva do Comitê Tributário fazendo a diferença, Marcos? Acho que o Darcy tem um bom aí para comentar para você, Gilberto. No caso de uma boa ideia que tenha surgido na empresa, que vai envolver todo o planejamento de concepção do produto em si, mas também de embalagem. Vou mencionar um caso em que se descobriu assim uma boa fonte assim a princípio assim de vendas, um produto bom, mas
se fez toda a formatação do preço com base apenas no produto principal. Quando ele precisou ser acondicionado, se verificou que aquela embalagem que se havia idealizado para ele tornaria inviável o produto em si por conta da alta carga tributária representada pelo IPI. Ou seja, a empresa primeiro investiu e não investigou. E esse é um trabalho que caberia ao comitê tributário, né? A classificação adequada tanto do produto em si quanto da embalagem. E aí, eu lembro, Gilberto, até um outro agora, o Darcy comentou, nós vivemos há pouco tempo, né, Darcy, um caso da agroindústria. A agroindústria, a Igor, ela tem que pagar o INSS, se ela tiver a sua parte agro e a sua parte industrial, ela tem que pagar sobre o faturamento e não sobre a folha. Então, nós tivemos situações em que a empresa, ela trouxe para dentro da indústria uma parte agro e não percebeu essa situação, o que dava uma diferença enorme. Então, essas situações sempre o comitê tem que participar para com que ele consiga antever com a experiência das pessoas que tem ali, para com que possa, digamos assim, um planejamento bom sobre o ponto de vista de negócio, ele não fique inviável sobre o ponto de vista tributário, sobre o ponto de vista do custo tributário. E eu sei que aqueles que nos assistem ficam, mas não, isso é coisa de empresa de porte, empresas grandes, SAs. É isso mesmo, Darcy? Não acredito, Gilberto, porque a complexidade do nosso sistema tributário atinge a todos, seja a pequena, a média ou a grande empresa. O que acontece é que também não vamos ser assim simples imaginando que um comitê desse não custa caro para a estrutura empresarial, ele custa. As empresas menores, elas precisam ter esse aconselhamento e elas podem buscar os seus órgãos de classe, tem o CRC, tem a própria OAB, tem o SEBRAE, podem auxiliar nesse ponto, mas eles precisam porque o grau de sobrevivência das empresas não tem chegado ao 5º ano, em 80% dos casos, por falta de planejamento. Muitas vezes o sujeito tem um produto bom, realiza uma excelente prestação de serviço, mas ele se vê envolto por situações que fugiram ao controle dele. Ele não fez uma análise do local onde ele instalou seu empreendimento, que é uma questão muito básica, né? Conhecer o mercado em si, qual é o potencial que vai gerar de negócios para ele. Então, ele acaba consumindo todos os seus recursos. A grande empresa nem precisa dizer que é indispensável, no meu entender, porque a falta de contato de todos os setores envolvidos certamente será um fator de prejuízo. E eu gostaria agora também de lembrar um caso que surgiu também de uma situação também que estávamos elaborando pareceres para a empresa e se percebeu uma certa animosidade entre os sócios. E quando em retorno ao escritório conversávamos, surgiu também uma possível ideia, que está sendo ainda levada adiante, de se estudar uma sucessão empresarial, para que não causasse o dissenso entre os sócios e a empresa também não viesse a ter um termo indesejado, se verificou na sucessão uma possibilidade de resolver, se vai dar certo ou não, mas a função do comitê é justamente essa, fornecer as ferramentas para a tomada de decisão. Até mesmo uma cisão de negócios, de tal forma que as partes que muitas vezes não têm relacionamento, ou afetadas sociedades, né, que vão produzir separadamente e trazer um resultado conjunto, né? E aí me parece, Marcos, importante olhar fora da caixinha, né? Não é isso? Qual é a experiência que você tem estando fora da caixinha, olhando um comitê tributário desse que nós temos? Nós temos vários exemplos, né, Gilberto? Eu acho que dentro disso que vocês falaram, né, até uma empresa, enfim, tem esse ato, né, das empresas do simples, que depois tem que passar para o presumido, todas essas diferenças. Então, todas essas análises que têm que ser feitas, você tem várias formas de optar no lucro real, no lucro presumido, no simples, você tem regime cumulativo, não cumulativo, no PIS e COFINS. Então, quando falam que a nossa carga tributária é complexa, ela é complexa mesmo. Então, por isso, essa importância. E até agora, por último, a gente tem que falar da reforma tributária, né, Gilberto, que está aí.
e que com certeza isso vai ter que passar pelos comitês tributários para que eles consigam enxergar o que vai acontecer, porque para muitos negócios, né, Darcy, essa situação tributária ela tende a mudar e mudar bastante pelo que a gente tem visto. Análise de problemas, oportunidades e decisões que serão que ser tomadas, né? Marcos, em algum momento nós aqui da Consult podemos auxiliar aqueles que nos assistem no contexto do Comitê Tributário? Nós já trabalhamos em todos os casos, Gilberto. Nós já montamos comitês tributários, ajudamos a Participamos montar. com frequência. Participamos das reuniões, periodicidade de reunião, quem são as pessoas que vão participar, os registros disso. Também participamos dos casos, trazemos pessoas, vamos tratar de um assunto específico lá que exige uma pessoa, sei lá, uma pessoa da área ambiental para tratar de algum assunto. Tudo isso a gente participa no todo em várias empresas, Gilberto. Maravilha. E Darcy, algo mais que a gente possa dizer àqueles que nos assistem? Como nós temos leis em profusão, eu acho que também é importante comentar que o comitê ele sempre precisa estar atento a, por exemplo, novas possibilidades de incentivos que são criados, que também podem fazer um fator de diferença em relação à concorrência, projetos para captação de financiamentos, né, para atividade produtiva, enfim, oportunidades na área de cisão, fusão, incorporações. Acho que sempre a necessidade do comitê, ela tem que se justificar na medida em que ela vai acompanhar fatos externos e levar a quem dê direito lá para tomar a decisão. Maravilha. Marcos, algo mais que a gente possa dizer àqueles que nos assistem? Não, Gilberto, acho que fomos bem conclusivos, bem completos em relação ao que falamos aí. Então, dito isso, se você gostou do que nós acabamos de falar, fica aí o triplo C, né? Pedindo a você que nos curta, né? Dando joinha ali embaixo. É fundamental que você entenda que existe a relevância dos algoritmos para que este material que nós sabemos que é de boa qualidade seja levado aos demais. Nesta mesma linha, compartilhe com terceiros, as pessoas que têm interesse e que normalmente buscam informações e não têm conhecimento do que é um comitê tributário. E, ao mesmo tempo, fique à vontade para comentar. Você tem 2 caminhos para comentar. Um deles, embaixo aqui, existe um espaço para você fazer o comentário que é público. Ou então, você pode comentar, sugerir, indagar, fornecer aí ideias de pauta que nós iremos ouvi-lo lá no nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br. E, dito isso, até uma próxima, não é isso? Obrigado. Até uma próxima.